Diabetes mellitus, hipertensão, anemia falciforme, hipertireoidismo, miastenia grave. O que é que esse tanto de doença tem a ver com os olhos? Vamos ver aqui, vamos ver hoje. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, seja muito bem-vindo aqui ao canal mais uma vez e vamos lá ver algumas das doenças sistêmicas que podem interferir nos nossos olhos. Bom pessoal, qual que é a importância desse vídeo de hoje? Bom, as doenças sistêmicas acometem, como o próprio nome sugere, todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. Essa é uma pequena amostra da lista de doenças que podem acometer os nossos olhos. E é importante, mais do que as doenças acometerem os nossos olhos, às vezes somos nós oftalmologistas que primeiro identificamos algum tipo de alteração que possa correlacionar com esse tipo de doença. Às vezes as primeiras manifestações estão lá nos nossos olhos. Então, às vezes a consulta oftalmológica pode ser o ponto de partida para o diagnóstico de uma doença mais grave, mais ameaçadora, que atinja mais do que somente os olhos. Vamos começar falando da anemia falciforme. Essa condição pode gerar alterações lá no fundo do nosso olho e que estão relacionadas a vasos novos, neovasos lá na nossa retina. E em decorrência disso, uma série de problemas pode surgir, como a hemorragia vítrea, ou seja, a hemorragia lá no fundo do olho, na parte posterior do nosso olho, a isquemia, que é, entre aspas, é a falta de sangue e nutrientes aos tecidos e esse tecido infarta, esse tecido morre. Situações como o glaucoma neovascular, que é uma situação que também vai gerar perda visual progressiva, e tantas outras situações. Já o diabetes é uma doença que acomete, como todo mundo sabe, uma infinidade de órgãos, e mais uma vez a retina é a parte do olho que é mais acometida por esse tipo de doença. Boa parte das lesões causadas pelo diabetes se associam com a falta de oxigenação para os tecidos, que a gente chama de hipóxia. Mas não se restringe à retina, o que pode ser acometido nos olhos em decorrência do diabetes. O nosso cristalino também é afetado, a musculatura extraocular, a íris e por aí vai. Com relação à hipertensão, quando a gente avalia o fundo de olho, mais uma vez o exame do fundo do olho podendo denunciar doenças para a gente, não são raras as vezes que o oftalmologista é o primeiro médico a identificar esse tipo de patologia, porque muitas das vezes o paciente não sente absolutamente nada, e quando a gente vai lá e avalia o fundo do olho, a gente consegue identificar alterações nos vasos sanguíneos desse paciente e que a gente pode acender aquela luzinha e falar, poxa, esse paciente pode ser hipertenso, e a gente encaminha para um segmento um pouco mais acurado e muitas das vezes o paciente volta para a gente e fala, aquela suspeita inicial de hipertensão se confirmou, meus níveis de pressão estavam elevados, eu agora estou usando medicação, ou então eu mudei hábitos de vida, comecei a fazer atividade física, mudei minha dieta, associei ou não com a medicação. Enfim, a hipertensão muitas das vezes é identificada no consultório de oftalmologia. Quando a gente tem situações muito graves em decorrência da hipertensão arterial, o que pode acontecer são a oclusão de veias e artérias retinianas, neuropatia óptica, hemorragias, e aí segue uma infinidade também de problemas. Já a miastenia grave é uma situação que nos olhos pode acontecer do paciente ter uma queda da pálpebra, então a pálpebra fica mais caída, não era assim antes e agora passou a ter, então pode desencadear isso. Pode acontecer a oftalmoplegia, uma situação em que a musculatura dos olhos ficam mais enfraquecidas e aí é claro que a função dessa musculatura também não vai ser mais tão eficaz. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do hipertireoidismo. O hipertireoidismo pode se manifestar nos olhos de diversas formas. Um desvio ocular, que pode gerar também visão dupla, retração das pálpebras e algo que chama muita atenção do paciente e das pessoas que estão em torno dele, que é o exoftalmo ou a proptose. A gente avalia o globo ocular, ele sai um pouco mais, entre aspas, da caixa dos olhos. E uma das consequências dessa exposição maior do globo ocular é a úlcera de córnea, que é uma situação de gravidade potencial muito grande, podendo levar inclusive à perda da visão. Então pessoal, esse vídeo não explica cada uma das doenças propriamente dita, mas é só para dar uma noção de que doenças que não acometam primordialmente os olhos também podem trazer implicações e muitas vezes graves aos olhos, à visão. Então é fundamental que você contacte o seu oftalmologista toda vez que houver um diagnóstico de alguma doença sistêmica. Eu dei alguns exemplos, mas existem outras que eu não falei aqui no vídeo. Então toda vez que você tiver algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença que esteja associado, a gente tem que investigar também a parte visual, importantíssimo. Mais um exemplo para a gente finalizar, por exemplo, câncer de mama pode fazer metástase e levar essas metástases lá para os olhos. Então é importante, mais uma vez, as doenças sistêmicas devem incluir avaliação oftalmológica. Bom pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos.
Falando nisso, temos vídeos novos todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Deixa agendado aí, assiste todos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.